vezes não entendes o porquê de o ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar, tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode Feliz sábado. É uma grande satisfação estarmos aqui. Irmão Guina, a gente sempre foi muito bem tratado, viu? Só para deixar bem claro. E quando nós decidimos, quando chegamos a Tatuí, vir para essa igreja, foi justamente pela receptividade, pelos sorrisos, pelos abraços, que já são naturais desse lugar. E que Deus preserve assim. Mas com a nossa mudança para o IP, que fica lá do outro lado da cidade, nós ainda ficamos aqui um ano e decidimos ficarmos mais próximos da nossa casa para sermos mais ativos. A gente tem essa característica de buscar ser bem ativo nas atividades da igreja, da comunidade, e por isso optamos por estar lá, mas essa é a igreja do nosso coração, é a nossa primeira igreja, é o nosso
primeiro lar aqui no Inocop. E confesso que justamente pelo amor, pelo carinho que nós temos pela igreja, hoje está sendo para mim muito difícil pregar. Cheguei até a pensar em pedir para trocarem o meu nome. Mas orei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Então, portanto, se em alguns momentos vocês me verem emocionada, fiquem tranquilos. A gente tem os mesmos sentimentos que vocês estão tendo aí nessa última semana. Mas o tema que eu escolhi estar falando com os irmãos hoje, para que eu possa aprender e juntos possamos aprender uns com os outros, é o céu é logo ali. O céu é logo ali. E gostaria de já convidá-los a abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Com a Bíblia aberta, feche mais uma vez os seus olhos para buscarmos mais uma vez a sabedoria do nosso grandioso Deus. Pai de amor, estamos na Tua casa, com a Tua palavra aberta. Mas sabemos, Senhor, que o simples fato dela estar aberta não faz diferença. Se nós não lermos, se nós não buscarmos compreendê-la mediante o Teu Espírito Santo e se nós não colocarmos em prática. Por isso clamamos do fundo de nossa alma, Senhor. Considerando todos aqueles que já fizeram uma grande caminhada até aqui, que deixaram o seu legado. Considerando, Senhor, aqueles que continuam essa trajetória e aqueles que ainda a farão. Dê-nos entendimento, habita em nosso coração e muda tudo o que é preciso. É por Jesus que clamamos. Amém. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bem, iniciar um sermão sobre o céu, a partir do que eu faço, pode soar um pouquinho estranho, não é verdade? Contudo, quando nós percebemos que o que fazemos, sem submissão a Deus, é em vão, e sem valor, nós temos a possibilidade de abrir os nossos olhos e a mente para ampliar nossa compreensão de que em Deus tudo é feito, tudo se faz. E por isso eu os convido a abrir agora, ou melhor, folhear a sua Bíblia agora no livro de João. Considerando que Jesus é o meu maior objetivo, Jesus é o meu maior alvo. João, capítulo 1, versículo 3. Livro de João, capítulo 1, versículo 3. Na Bíblia King James, atualizada, nós lemos: todas as coisas foram feitas através dele. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Na João Ferreira, uma das mais utilizadas aqui no Brasil, na versão João Ferreira de Almeida atualizada, nós podemos ler: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse versículo ele está num contexto. Esse contexto compreende esse capítulo 1, já mencionado, do livro de João, os versos 1 a 5. Então, também os convido para que nós possamos ler agora João, capítulo 1, mas os versos 1 até o 5. No princípio era a palavra. Algumas Bíblias vão trazer a versão era o verbo. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que existe teria sido feito.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não a venceram. Vamos compreender um pouquinho melhor? Primeiro, ao autor desse livro, João. Alguns estudiosos, eles declaram que quando João escreveu este livro, ele estava em Éfeso. Alguns dizem que foi logo após aquele momento em que ele ficou exilado em Patmos, na ilha de Patmos, que deu origem ao livro de Apocalipse, que nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina nesse trimestre. Depois, vamos seguir. Ainda, esse momento, nós podemos entender que João ele está expressando uma ação contínua, algo que aconteceu no passado, quando ele diz, no princípio, era. Uma ação contínua que aconteceu no passado. Esclarecendo um pouco melhor, Jesus existe desde a eternidade. Depois nós temos mais um pedacinho. No princípio era a palavra ou o verbo. Em muitas traduções, como eu já mencionei, nós vamos encontrar verbo e reflete a figura de um mediador divino. Na filosofia grega, apelando então para os leitores dessa cultura, nós precisamos nos lembrar que muitas vezes os discípulos eles utilizavam termos, palavras que se relacionavam ao local no qual eles estavam atuando, para que fizesse mais sentido e pudesse chamar a atenção da comunidade que ali existia. João é o único a usar explicitamente esse título para Cristo. Depois, nós temos, estava com Deus. Ou seja, ele estava com Deus. Então, essa palavra, esse verbo, ele é distinto do Pai. Ele tem um relacionamento especial com o Pai, mas ele não é o Pai. E a palavra era Deus. A palavra, o verbo, Jesus Cristo, que também exprime ação, movimento, o fazer, o criar. A palavra era Deus. Por ser Deus, Jesus também, apesar de ser diferente, se torna igual ao Pai em autoridade e em poder. Todas as coisas foram feitas através dele. Jesus, com Deus, criou todas as coisas, portanto é criador e não criatura. Claro, o Espírito Santo também está nesse meio. E por fim, no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui se refere tanto à vida física, quanto à vida espiritual, que deve compor e formar, de fato, um ser humano. Ainda existem algumas outras referências que se cruzam na Bíblia, que podem continuar nos ajudando a aprofundar este momento de sermão, mas que também é um momento de estudo, de aprendizagem para todos nós. E nós vamos então novamente voltar ao livro de Coríntios. 1 Coríntios 8, versículo 6. 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Vamos folhear mais um pouquinho. Agora no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, Jesus,
a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ainda no livro de Hebreus, você vai folhear um pouquinho mais para frente o capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ainda está confuso? Não deu para entender ainda a linha de raciocínio? Calma, nós vamos entender melhor. Por seu imenso amor, por sua doação, por sua grandiosidade, Deus nos ofertou o seu Filho Jesus, a palavra, o verbo, para estar entre nós, para habitar conosco, para nos ensinar, para amar intencionalmente, com vontade, para discipular e marcar a história da humanidade, para marcar a minha e também a sua história. Ele, Jesus, é ação constante. Foi por sua vida que ele ofertou vida. Foi por meio de suas palavras que ele saciou a sede e a fome, seja ela física ou espiritual. Foi por meio do toque que ele curou feridas e também a alma. Maninhos e maninhas, filhinhos e filhinhas, muitos que nós adotamos aqui no coração, não se alcança o céu sem ser discípulo de Cristo. Não se alcança o céu sem ser discipulador. Porque quando você é discípulo, você não contenta em guardar para si, você quer ofertar para o outro. Não se alcança o céu sem amar aqueles que ele amou e ama, a ponto de ter dado a sua vida. Vida que resgatou a cada um de nós. Amém? Bem, nesse ponto, nós podemos pensar em grandes exemplos bíblicos que nos discipularam. Pelo registro nas páginas da Bíblia Sagrada, posso pensar também em pessoas de carne e osso, que, quem sabe, já terminaram a sua carreira. Talvez estejam distantes em algum lugar desse Brasil ou mundo, mas eu sei que pode haver aqui, dentro do templo da nossa igreja do Inocop, ao vivo, pertinho da gente, pessoas que discipulam e são discipulados, que amam além de suas forças e que podem ouvir de alguém o quanto eles têm sido inspiração para a sua caminhada rumo ao céu. E eu queria fazer um movimento agora na igreja. A gente tem mania de se lamentar quando alguém nos deixa, mas é tão bom a gente aproveitar cada oportunidade que a gente tem para agradecer, para abraçar e para cuidar. Então, meu desafio agora para você, irmão e irmã, é que nesse momento você possa buscar alguém que de alguma forma te discipulou. Ou que você tem aí no coração algo que ele ensinou. Vamos fazer esse movimento? Vamos ficar em pé? Esse é o momento de você agradecer a alguém que tem lhe ajudado e tem lhe inspirado na sua caminhada rumo ao céu. Se achegue pertinho dessa pessoa agora e diga para ela: você tem me discipulado nesse ponto. Vamos movimentar? Pode se movimentar. Não fique onde você está. Chegue a alguém
e diga para Ele: você tem feito a diferença nesse ponto em minha vida. Vocês fiquem à vontade também. Vamos movimentar. Se eu posso ajudar, o amor de Cristo levar, pra quem não tempo perder, vou salvar do pecado e guiar no serviço. Vou buscar meu amigo e levá-lo a Cristo. Não há tempo a perder. Vou ao mundo dizer: salvação, vida e paz, só Jesus pode dar. Meu amigo, quero agora te ajudar, te mostrando o caminho a seguir. Tua vida vai mudar quando a Cristo encontrares. Vem logo então tu aceitar. Vou salvar do pecado e guiar no serviço. Vou buscar meu amigo e levá-lo a Cristo. Não há tempo a perder. Vou ao mundo dizer: salvação, vida e paz, só Jesus pode dar. Não importa o preço. Você conseguiu abraçar pelo menos uma pessoa? Que vou enfrentar. Conseguiu dizer o quanto ela tem feito a diferença para você? Pelo menos uma? Cristo, vou mostrar que Jesus o liberta do mal. Vou salvar do pecado e Aproveite guiar no serviço. e já comece a voltar para o seu lugar. Levá-lo a Cristo, não há tempo a perder. Vou ao mundo dizer: salvação, vida e paz, só Jesus pode dar. Salvação, vida e paz, só Jesus pode dar. Eu queria abraçar todos vocês, mas no final eu faço isso, combinado? Querido, querida, maninho e maninha, é gostoso, não é? Que sensação boa. Eu fico imaginando quantas experiências felizes e até mesmo mais felizes do que essa que nós acabamos de presenciar aqui, de viver, nós teremos a oportunidade de desfrutar no céu. Sabe por quê? Porque o céu é logo ali. O céu é logo ali. O céu é logo ali para o apóstolo João. O céu é logo ali para Paulo. O céu é logo ali para Daniel. O céu é logo ali para o pastor Lessa. O céu é logo ali para todos que continuam a agradecer o grandioso Deus pelo sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. E por meio da graça recebida, não se cansam de doar a vida, o tempo, os bens, para que outros conheçam esse Jesus que nós conhecemos. Para que outros se apaixonem por esse Jesus que nós falamos ser apaixonados. Esse Jesus que nós falamos amar. O céu é logo ali para aqueles que amam intencionalmente, para os que escolhem serem discípulos e também discipuladores. Nós sabemos, os discípulos foram 12. 12 que decidiram entregar e dedicar suas vidas ao maior mestre que a humanidade já conheceu. No grupo, entre os 12, 3 se destacavam. Sabe por quê? Porque eles estavam mais próximos de Cristo em seu dia a dia. Você sabe o nome deles? Pedro, Tiago e João. Tem até musiquinhas infantis, não é? Por estarem com Cristo em todos os momentos, se tornaram mais íntimos, como num casamento.
Intimidade com Cristo exige relacionamento. Mas não é relacionamento de Facebook, de Instagram, não. É relacionamento de verdade. É relacionamento de joelhos dobrados. É relacionamento de frente com a palavra. É relacionamento que você não consegue ver a dor do outro e sente que você não consegue ficar quieto e precisa fazer algo. Por terem as características de amigos de Jesus, esses 3 discípulos participaram de um momento especial quando o mestre foi orar no monte. Vamos folhear a Bíblia novamente? Livro de Mateus, lá no capítulo 17. Nós temos esse relato. Mateus, capítulo 17. E o versículo 1 diz o seguinte: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte. Eu fico pensando, sabe, de um dia eu poder me tornar tão íntima de Cristo, que Ele vai me chamar para um momento particular, especial com Ele. Não estou falando do culto individual que você faz na sua casa, mas daquele que você sente de verdade a presença de Deus, que tudo muda, que você é transformado. Esses 3 discípulos, queridos, eles desfrutaram de uma experiência grandiosa diante da presença de Deus. E naquele monte, eles viram a glória de Jesus como Deus encarnado. Uma experiência única. Quando nós temos uma vida de real intimidade com Deus, e eu gostaria que você folheasse a Bíblia no livro de Salmos, Salmos 25, 14. Salmos 25, versículo 14. Salmos 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temer indica respeito. Para ter respeito, é necessário ter relacionamento, conhecer de verdade. Quando temos uma vida de real intimidade com Deus, experiências profundas podem ser uma realidade. Mas como é que eu posso obter isso? Eu não sei o caminho, eu sou um bebê. O que eu faço? Um dia perguntaram o segredo, a receita do crescimento espiritual a D.L. Moody, que viveu entre 1837 a 1899. Ele era um grande conferencista que conduziu aos pés de Cristo cerca de 500.000 pessoas. De modo simples, ele respondeu. Olha a receita, anote aí. Gaste 15 minutos por dia falando com Deus em oração. É difícil? É difícil? Sim ou não? Segundo ingrediente da receita. Gaste 15 minutos por dia ouvindo Deus falar a você por meio da sua palavra. É possível? Sim ou não? E o terceiro ingrediente que ele nos oferece. Gaste 15 minutos por dia falando a alguém acerca de Deus. Essa parte é difícil, né? Muito difícil, né? 15 minutos você falando de Deus para alguém? É difícil? Sim ou não? Sim ou não? A igreja está em dúvida, vou perguntar de novo. Sim ou não? Nádia, eu ainda acrescentaria. Gaste tempo não apenas falando, mas cuidando, amando intencionalmente alguém para o reino de Deus.
E eu também trocaria esse verbo gaste, professor Renato, por invista. Eu acho que é investir. Eu acho que não é gastar. Invista. Invista nos filhos de Deus. Bem, eu imagino que não falte pessoas que dizem estar dispostas a serem discípulos de Jesus. Entretanto, infelizmente, por mais que essa receita que eu acabei de ler, do grande conferencista Moody, seja simples, há muitas pessoas que não querem pagar o preço. Querem se tornar discípulos do seu jeito. E, provavelmente, diante dessa receita, alguns tirariam algum ingrediente. Fato é que, assim como nós lemos na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, versículos 1 a 13, e eu os convido agora para a gente abrir em Mateus, para lermos apenas a parte final, os versículos 11 a 13. Então, livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, vamos ler apenas os versículos 11 a 13. Mateus 25, capítulo 25, já dito, versículos de 11 a 13. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não adianta saber de Jesus e não se preparar. Não adianta saber, é preciso viver, é preciso amar. Em João capítulo 15, versículo 12, nós lemos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas como nós podemos imitar o amor de Cristo por seus discípulos? É necessário fazer escolhas. Quando Cristo esteve aqui nessa terra, Ele foi intencional, Ele foi compromissado, Ele foi amigo, servil, e Ele irradiava alegria. Engana-se quem acha que Jesus tinha um semblante triste. Ele era feliz, como nós podemos ser. Ele era, de fato, intencional. Vamos confirmar isso no livro de João. João, capítulo 15, versículo 16, a primeira parte. João 15. Folheie novamente a sua Bíblia. Estamos usando bastante a Bíblia hoje. Mas isso é bom, não é ruim. João, capítulo 15, versículo 16, a primeira parte. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. O encontro de Jesus com seus discípulos não foi ao acaso. Ele foi intencional de forma amorosa. Ele escolheu. Ele não foi passivo, ele foi ativo. Amar intencionalmente outras pessoas, como Cristo nos amou, implica tomar a iniciativa. Eu vou repetir. Amar intencionalmente outras pessoas, como Cristo amou, implica tomar a iniciativa. Cristo foi compromissado ainda no capítulo 15 de João, só que agora a segunda parte do versículo 16. E vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Compromisso é o que expressa o amor de Cristo por seus discípulos. Ele os chamou a darem fruto para a glória de Deus. O amor de Cristo não é simplesmente movido por emoção, mas sim pelo compromisso maravilhoso de glorificar a Deus e cuidar dos seus filhos. Amando como Cristo se comprometeu, todos nós podemos compartilhar as maravilhas do céu
com um compromisso eterno. Cristo, ele foi um amigo servil. Ainda o livro de João, ainda o capítulo 15, só que agora o versículo 9. Jesus diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. E no versículo 15, do capítulo 15, a primeira parte, nós lemos: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Jesus se aproxima para ser amigo, com um coração servil, ainda que ele esteja muito acima de nós em majestade, santidade e honra. Ele, o Filho de Deus, o próprio Deus, se fez homem para estar ao nosso lado e nos resgatar. Assim como ele, queridos, os nossos relacionamentos devem se embasar na humildade, numa amizade servil com aqueles que compartilhamos a queda. Afinal, eu e você somos todos pecadores. Devemos honrar e cuidar daqueles que nos rodeiam. Cristo era alegre. Ainda no capítulo 15, só que agora o versículo 11. João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, oferecendo amor intencional, sendo compromissado, amigo servil, conheceremos a sua alegria, a alegria de Deus, a alegria de Cristo, e ela permanecerá em nós. Amar intencionalmente, cuidar de outros, para que cresçam, não é fácil. Não é. Mas é um trabalho que enche o coração de alegria. Leiamos novamente. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é surpreendente que você encontre essa conversa sobre o discipulado cristão básico ao longo da palavra de Deus? Hebreus 3:13. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ajudando o outro, exortai-vos mutuamente. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E por fim, 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Portanto, meus amados, sejamos mais intencionais, sejamos mais compromissados, mais amigos e alegres. E lembremos, o céu é logo ali. O céu é logo ali. Para todos aqueles que submetem sua mente e coração para a atuação de Deus em sua vida. Seja agora, amanhã, ano que vem, ou daqui a anos. Todos nós poderemos, de alguma forma, mediante o amor de Cristo, chegar lá, se vivermos bem aqui, hoje. Conforme somos orientados. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O céu é logo